Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que estão as minhas queridas ovelhas? Passando por aqui, gravando esse pequeno vídeo para consolar, alimentar, fortalecer, encorajar as ovelhas de Cristo que estão debaixo do meu pastoreio na ICNV Vila. É uma alegria sempre renovada poder, de alguma maneira, comunicar-me com esse sagrado rebanho de Cristo sob a minha mordomia pastoral. É uma enorme alegria poder falar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Em 1553, mais precisamente no dia 6 de julho de 1553, morre Eduardo VI, o rei da Inglaterra. Mary, mais tarde conhecida como a Sanguinária, é guindada ao trono da Inglaterra no lugar de Eduardo VI. John Knox estava em Londres, o reformador John Knox. Ele esperou até o dia da coroação de Mary, dia 19 de julho de 1553, para sair de Londres e depois se refugiar no norte do país até que todo o contexto do novo governo ficasse estabelecido. Ele ficou lá. Um ano depois, no dia 6 de julho de 1554, exatamente um ano após a morte de Eduardo VI, John Knox se senta para escrever um tratado sobre oração. E ele falou sobre o que era oração, falou da necessidade da oração em tempos de crise. E eu gostaria de ler essas duas passagens do tratado que ele escreveu sobre oração. Primeiro, o que a oração é, nas palavras de John Knox. Ele diz assim: quem vai orar precisa saber e entender que oração é uma conversa fervorosa e familiar com Deus, a quem declaramos nossas misérias, cujo apoio e auxílio imploramos e desejamos em nossas adversidades, e a quem louvamos e exaltamos pelos benefícios recebidos. Então, que a oração contenha a exposição das nossas dores, o desejo da defesa de Deus e o louvor de seu nome magnífico, como os salmos de Davi claramente ensinam. Um pouco mais na frente, ele vai falar sobre aquele que não ora nas crises, nega a Deus. Mais uma vez, palavras do reformador inglês John Knox diz: pois como não consultar nenhum médico ou não usar nenhum remédio, mesmo conhecendo um médico e sabendo dos remédios, é não invocar Deus na tribulação, como se você não o conhecesse e assim o negasse completamente. Bem, as grandes preocupações de Knox era quanto à perseguição dos protestantes naquele início de Europa reformada. Haviam passado não mais do que 30 anos da Reforma Protestante, um pouco mais de 30 anos, a rigor 36 anos da Reforma Protestante, e ele tinha um grande receio que os protestantes fossem perseguidos por Mary. E por isso chamou a igreja, o pequeno rebanho, o que ele chama de pequeno rebanho, para dobrar os joelhos e falar com Deus. Eu tenho a mesma sensação de Knox, sem querer, nem passando pela minha mente comparar-me a ele, seja em estatura ou projeção, ou mesmo em coragem. Ele era um homem de oração, ficou conhecido como um homem de oração. Mais tarde, a própria Mary disse que temia mais as orações de Knox do que os canhões dos espanhóis. É muito importante nesse momento o meu querido e pequeno rebanho se levantar para orar.
É muito importante a gente entender que a gente está vivendo um tempo de crise. E é um tempo de crise que não afeta apenas a igreja, é um tempo de crise que afeta a família. A família anda desestruturada. Pais, jovens, adultos, aqueles que vivem no conglomerado nuclear familiar, especialmente a família cristã, está um tanto quanto desnorteada. Nós temos razões de sobra para dobrarmos os joelhos e sabemos e conhecemos as nossas crises por dentro e de perto. Sendo assim, a ICNV Vila vai começar, nesse domingo, uma jornada ao longo do mês de maio que vai organizar encontros de oração presencial, encontros de oração público, encontros de oração também pela internet, com a finalidade de nós enfrentarmos essa crise, como o Knox dizia, que conhecendo uma crise e não enfrentá-la, é como se fôssemos um médico que também estivéssemos por dentro de toda a farmacologia para tratar uma doença e não o fizéssemos. Nós precisamos orar. Há uma necessidade de oração e toda reflexão bíblica ao longo desse mês de maio, dentro da ICNV Vila, será uma reflexão voltada para a gente poder enfrentar os grandes problemas que a família cristã enfrenta nesse momento. Nós não estamos apenas, meus queridos irmãos, dissociados a nível de que hoje existe dois grupos dentro da igreja, um grupo que ousa viver presencialmente a sua fé e um outro grupo que, amedrontado, um tanto quanto também oprimido pelas doenças presentes e especialmente pelas notícias da grande mídia, se guardam dentro de casa com a justificativa de que não podem aglomerar. Dias difíceis. Eu não vou falar desse tema, eu só vou entender que há uma grande necessidade. Como pastor, eu preciso trafegar no meio do rebanho, consolando ovelhas um tanto quanto afligidas pelas notícias desse instante e outras ovelhas mais corajosas, alimentar-lhes a fé e pedir que não deixem de modo nenhum a guarda arriar, porque o grande alvo de todos esses movimentos, para mim, é atingir aquilo que é o centro da história. E o centro da história é Jesus e sua noiva. O drama apocalíptico descreve a história como sendo exatamente isso, uma luta entre as forças da maldade e a igreja amada, a querida, a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é tempo de orarmos. Também é tempo de olharmos pela fé dos nossos pequeninos, pela fé dos nossos adolescentes e pela fé até mesmo do nosso cônjuge. E nesse sentido, nós vamos começar amanhã a Escola de Paz, por Efésios capítulo 5, que é a carta que nós estamos estudando dentro do contexto da nossa igreja local. Pela manhã serviremos a ceia e à noite falaremos da primeira grande narrativa histórica dos dramas familiares, começando com o assassinato de Abel pelas mãos do seu próprio irmão Caim, que invejando a sua relação com Deus, o seu desempenho no campo da adoração, acabou cedendo aos ciúmes, à inveja e agredindo de morte ao seu irmão Abel. E o que há ali naquela relação de doentio, o que hoje se pronuncia dentro das famílias da mesma forma doentia. E assim a gente vai trazer os dramas históricos das famílias bíblicas para dentro da nossa reflexão todos os domingos
e ao longo também dos nossos encontros de oração que nós vamos fazer na quarta-feira, onde a ênfase tem sido a ação do Espírito Santo, e também a questão de ordem familiar que vai dividindo e oprimindo as famílias cristãs, especialmente as da nossa igreja. Eu espero que você esteja presente no culto da manhã, no culto da noite. Vamos servir a ceia 2 vezes, de manhã e à noite, e que você ouça a voz convocatória do Espírito Santo para um tempo de oração. Estamos em crise, não podemos brincar. As crises são reais, há uma nuvem de preocupação, assim como Knox, no tempo dele, preocupava-se com a expressão do novo governo de Mary, mais tarde conhecida como a sanguinária. Nós também estamos preocupados com o que há de ser dos futuros governos do Brasil, dos caminhos futuros dessa nação, e não há melhor expressão, melhor reação da parte da igreja do que a oração. Muito mais do que alinhar-se ao lado de um nome que possivelmente possa vir a ser um futuro presidente do Brasil, nós precisamos orar. E é para isso que eu estou aqui, para convidar você para fazer parte desse movimento. Nós vamos fazer isso durante o mês inteiro. No final do mês, no dia 29 de maio, nós vamos organizar o primeiro encontro Theodoxa. Obviamente que dentro de todas as regulações sanitárias, distanciamento social, uso de máscara, também a higienização das mãos, mas vamos fazer com um número limitado de pessoas, 120 pessoas, para essa primeira palestra Theodoxa do ano de 2021, que vai acontecer dentro do mês de maio. Eu quero convidar você para fazer parte, para nos acompanhar nas nossas atividades, serviços e todo o nosso esforço para, ao longo desse mês, juntar a igreja, juntar o povo de Deus para um tempo de oração. Eu espero por você, espero que você também convide seus familiares distantes, seus amigos, pessoas do seu círculo de amizade para estar com a gente. Nosso primeiro movimento, depois do domingo, será na terça-feira, quando eu pretendo ter um momento de oração aqui pela internet com todas as pessoas que se moverem a isso às 7h30 da noite. Terça, 7h30 da noite. Quarta-feira, presencialmente na igreja. Eu quero estar lá, quero orar com as pessoas que lá estiverem. Espero que você esteja, porque as crises são reais, as ameaças são reais, o futuro se mostra incerto e também com contornos sombrios. E por isso a gente precisa dobrar os joelhos. A Igreja Evangélica Nacional precisa de uma visitação do Espírito Santo. Nós precisamos de uma ação do Espírito sobre nossos corações, sobre nossas vidas, e o tempo de deixar a oração de lado como sendo talvez o culto menos prestigiado da igreja, esse tempo tem que terminar, tem que acabar. Nós precisamos entender que nós não estamos num parque de diversões e que as nossas lutas são reais e elas não são contra a carne nem o sangue. Não é uma luta no entorno de ideologias apenas. Existe, sim, uma luta espiritual real sendo travada. Existe sim um alinhamento de forças malignas contra a Igreja de Cristo e contra o Cordeiro de Deus nesse exato momento aqui no Brasil. E todo o meu convite é por uma mobilização para orarmos juntos. Terça-feira, 7h30 da noite, pelo YouTube, no canal do Bispo Weber, eu estarei aqui orando com você. E eu espero, do fundo do meu coração, que a gente chegue no fim do mês com sinais evidentes
da operação profunda de Deus em nossa casa, em nosso lar, diante dos dramas que nós enfrentamos em casa, diante do ensino que nós tentaremos passar ao povo de Deus ao longo desse mês. E também, eu espero, de todo o meu coração, por ações sobrenaturais de Deus em resposta às nossas orações ao longo desse mês. Até lá, até amanhã. Eu estarei amanhã de manhã e à noite na igreja, esperando que você, meu irmão amigo, membro da ICNV Vila, esteja presente, nos acompanhando e orando com a gente presencialmente, fazendo o ajuntamento solene, criando a Assembleia dos Santos de manhã às 9 horas da manhã e à tarde às 18 horas no cair da tarde. Se você ainda não está inscrito no culto da manhã ou nos cultos de amanhã, eu espero que você se inscreva ainda há tempo. Até lá e que Deus o abençoe ricamente. Paz. Um beijo no seu coração.